seconds. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Antônio Carlos Ferres. Iremos iniciar agora a nossa quarta aula de estatísticas de acidentes. Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, eu sou Antônio Carlos Ferres, sou técnico em segurança do trabalho, graduado em gestão de recursos humanos, pós-graduado em ergonomia. Então isso me dá uma base, um conhecimento, além de toda a experiência de 10 anos aí de atuação, mais de 10 anos de atuação na área de segurança do trabalho, saúde e ergonomia, a gente consegue passar um pouquinho de informações para vocês. Lembrando que essas aulas são bem simples, são direcionadas àquelas pessoas recém-formadas, profissionais recém-formados, principalmente os técnicos de segurança do trabalho, engenheiros e aqueles que queiram buscar aprender um pouquinho, que ainda tem alguma dificuldade com o assunto. São aulas bem leves para não ficar maçantes, tá bom? Então vamos lá. Então, para quem quiser entrar em contato com o Antônio, conhecer o Antônio, um pouquinho, lá está lá o endereço de e-mail do Antônio, segurança e ergonomia @gmail.com, o LinkedIn, né? Lógico que tem que digitar lá o www.linkedin.com/in e assim por diante, só copiar aquele final ali. E quem quiser conhecer um pouquinho do Antônio na parte pessoal, é só acessar lá o Instagram, tá bom? O LinkedIn é profissional, né? Só todos os dados profissionais do Antônio, e o meu Instagram aí é o Instagram pessoal, não tem o Instagram profissional. Aí a nossa base de dados, as nossas referências, que me deu base para a gente trabalhar este assunto. Então vamos lá, na aula 3 nós vimos lá um pouquinho de algumas definições básicas que a NBR 14280 nos traz, como definição de acidentes com vítimas, acidentes com lesão e tudo mais. As causas do acidente de trabalho e principalmente nós trabalhamos um pouquinho das consequências dos acidentes e dos custos dos acidentes de trabalho de uma maneira bem abrangente, para vocês entenderem. Nesta aula de hoje, é a nossa quarta aula. Nós iremos trabalhar praticamente apenas, entre aspas, né, apenas frequência e gravidade. Então nós vamos ver um pouquinho sobre a frequência dos acidentes, a taxa de frequência dos acidentes, a taxa de gravidade dos acidentes e fazer uma comparação com a AIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, que nos dá uns pareceres lá para ver qual que é a taxa que está boa, qual que está ruim. Então vamos lá. Então, para a gente não perder mais tempo, taxa de frequência, gravidade e interpretação conforme a OIT. Tudo bem? Vamos lá então. Olha lá. Né? Então, a gente está dando sequência às nossas aulas. Né? Nas aulas passadas, a gente viu um pouquinho a importância de necessidade de manter os dados estatísticos. E nessa aula, vamos ver como fazer os cálculos e a interpretação das taxas de frequência e gravidade conforme os parâmetros da Organização Internacional do Trabalho. Então, vamos lá. Né? Então vamos lá, taxa de frequência. Então a taxa de frequência é uma estimativa que pode dar ótimos parâmetros da eficiência ou ineficiência, né, da gestão de segurança do trabalho e saúde do trabalhador, da empresa, se feita com regularidade. Então ela nos dá uns parâmetros. Se a gente vê que a taxa está um pouco alta, a gente sabe que as coisas não estão muito legais com a parte de segurança do trabalho, nem de saúde, né? E também, se estiver baixa ou quase não existir, é porque você, profissional da área de segurança do trabalho, vai estar no caminho certo para continuar os seus trabalhos. É uma ótima possibilidade de avaliar a eficácia do trabalho de segurança nesta empresa. Então, é um ótimo parâmetro. A grosso modo, podemos dizer que a taxa de frequência representa o número de acidentes por milhão de horas homens de exposição ao risco, ou homem em horas trabalhadas. Então, taxa de frequência ela está incidente sobre a quantidade de horas homens trabalhadas em determinado período. Então, teve 5 acidentes no período de um mês e as horas homens trabalhadas foram de 5.000, 20.000, sei lá. E aí é que vai te dar esse parâmetro. Então, como eu disse, ela está relacionada com a quantidade de acidentes que acontece em um determinado período em uma empresa. Tá bom? E agora, parâmetros para a taxa de frequência. Os parâmetros mais simplórios são
o número de acidentes com afastamento, vezes 1 milhão, dividido pelo total de horas homens trabalhadas, ou disposição ao risco no período, né? No caso aí, um ano. No ano, pode ser do mês, pode ser de uma semana, você faz de acordo com a sua necessidade, com como que você quer, o que você quer mostrar. Se você quer mostrar os parâmetros de um mês, determinado mês, para comparar com o mês do outro, de um ano passado, ou do mês anterior, você faz, senão você faz faz do ano. Essas taxas, está lá na NR, que fala da NR4, lá, né, os quadros 3, 4, 5 e 6, precisamente todos lá são bem simples de trabalhar, mas você precisa fazer algumas contas, entre elas a taxa de frequência. Então, essa taxa de frequência então, ela é igual ao N, que é a quantidade de acidentes, é a quantidade de acidentes que aconteceu no período. Esse 1 milhão, ele está com a previsão de acidentes de trabalho em determinado período e a horas de exposição ao risco, ou horas homens trabalhadas. Então, é o número de acidentes vezes 1 milhão dividido pela quantidade de horas homens trabalhadas. Em suma, aí um exemplo básico para vocês. Numa indústria, aconteceram 5 acidentes no mês, com trabalhadores expostos a 20 mil horas ao risco. Qual é a taxa de frequência? Então, eu tenho os dados aí. Então, eu sei que eu tenho o número de 5 acidentes e minha hora de exposição ao risco é 20. Então, basta agora eu substituir aquela fórmula anterior por esses dados aí. Ó. É tranquilo, não tem o que errar. Então, ali está a fórmula. Então, é taxa de frequência, eu vou substituir o N, que é esse, que é representado por essa letra aqui, o N, que representa o número de acidentes, pelo número correto de acidentes, que são 5. Então, está aí a minha, eu vou substituindo. Horas homens de exposição a risco ou horas homens trabalhadas. Minhas horas homens de exposição ao risco seria esse HHTT aqui, ó, que eu estou circulando, e aqui também substituir por esse valor aqui. Então, quando eu faço a substituição, ela fica mais ou menos desse jeito aqui. Mais ou menos não, ela vai ficar assim. Ó. Então, lá, eu substituí o N pelo 5, né, vezes 1 milhão, dividido por 20 mil, que era a quantidade de horas homens trabalhadas que eu tinha. Então, a taxa de frequência, aí continua a conta, ficou em 5 milhões dividido por 20 mil, que eu vou ter um resultado de 250. Então, a minha taxa de frequência nesse determinado período foi de 250. Antônio, como que eu sei que isso daí é bom ou é ruim? Eu vou comparar, sempre a gente compara, né, faz a comparação, com uma tabelinha básica lá da OIT. Então, essa taxa de frequência está boa? Então tá aí, ó. Se eu for fazer a comparação com a OIT, ela está muito ruim, porque ela está péssima, ela está muito alta. Então essa taxa de frequência que eu coloquei como exemplo para vocês, ela é muito ruim. Agora, vamos verificar um outro exemplo aqui, ó. Uma empresa com 700 empregados registrou 5 acidentes de trabalho típicos em determinado mês. Levando-se em conta que a jornada de trabalho mensal é de 200 horas, qual a taxa de frequência? Então, ali eu tenho os dados. Então, lá, tem empregados, total de 700, trabalho mensal, cada empregado, 200 horas. Então, eu tenho horas homens trabalhadas é igual a 700, que são 700 empregados, vezes 200 horas. Que é o que cada um, em média, cada um trabalhou nesse mês. Total de acidentes. Então, vamos lá. Então, agora, está aí a nossa fórmula. Como dito no slide, numa conta anterior, taxa de frequência igual ao número de acidentes. Então, eu vou substituir esse número aqui por 5. Então, ficaria 5, taxa de frequência igual a 5 vezes 1 milhão, que é esse valor aí. E aí, as horas homens trabalhadas, que no outro lado, que eu tinha, então, aqui é o número 5, eu substituí N por 5. E aqui, esse horas homens trabalhadas, no slide anterior, tinha lá 140 mil. Então, está aí 140 mil horas homens de exposição ao risco. Fazendo a conta 5 vezes 1 milhão, é lógico que vai dar 5 milhões. E aí é 5 milhões dividido por 140 mil. Então, essa taxa de frequência me daria um valor de 35,71. Agora a pergunta é, essa taxa de frequência é boa?
Então vamos comparar com a tabelinha lá da OIT. Então tá aí, ó, comparação com a tabela OIT. Se é 35 ponto alguma coisa, ela fica nessa faixa aí, ó, de 20,1 a 40, ou seja, ela é boa. E essa taxa de frequência para essa situação aí, ela está excelente. Quanto a anterior foi ruim demais, essa já foi boa. Lembrando que o objetivo de todo prevencionista é ter uma taxa de frequência zero. Toda vez que a gente tem uma taxa de frequência zero, a gente não vai ter gravidade também. Tá bom? Então, o objetivo sempre não é muito boa ou boa. Nosso objetivo é zerar, é ter taxa zero. E aí a gente consegue falar assim que nosso setor está bom, nosso trabalho está indo bem. É lógico que, tendo como parâmetros isso daí, a gente sabe que é boa só para comparação. Isso não quer dizer que nós temos que relaxar com as questões de segurança, porque tá boa, mas está acontecendo acidente. Alguma coisa não está boa, não. Tá tudo bem? Então, só para vocês entenderem isso daí. Então, agora nós vamos para quê? Nós vamos aprender um pouco da taxa de gravidade. O que é essa taxa de gravidade? Taxa de gravidade, para vocês entenderem, né? Ela está relacionada com a gravidade dos acidentes. Quanto tempo essas pessoas, esses acidentados, ficaram afastados. Então, lá, taxa de gravidade, como o próprio nome diz, se propõe uma estimativa da gravidade do acidente, levando em conta os acidentes com afastamento. A lógica é a seguinte: quanto maior o afastamento, mais grave foi o acidente. Então, quanto mais tempo ficar afastado, mais essa pessoa essa taxa de gravidade vai ser mais alta. Então, a NBR 14280 determinou a taxa de gravidade quando o tempo computado por milhão de horas homens de exposição ao risco. Então, a taxa indica quantos dias de trabalho foram perdidos por afastamento ligado ao milhão de horas de trabalho na empresa em determinado período. Olha que interessante. Então, eu tenho lá o número de dias perdidos, né, que teve afastados, que os acidentes deixaram o trabalhador ficar afastado, vezes 1 milhão, dividido pelas horas homens trabalhadas. O que muda aí? Somente uma parte do exercício, né? Porque a fórmula ela é um pouco diferente. Então, é o tempo de dias computado por 1 milhão de horas trabalhadas. Deve ser expressa em números inteiros e calculados pela fórmula. Então, vamos lá. O que isso significa? Então, lá está a fórmula. Então, eu poderia estar ali escrito DP, que é dias perdidos, né, mais dias debitados, que é a mesma coisa. No final, dias perdidos mais dias debitados, que é esse dia aí, que poderia, como eu disse, estar como só DP aí. Esse 1 milhão aí, neste caso agora, é a previsão dos dias perdidos e debitados e acidentes. Daí é uma previsão, é uma estimativa, que se continuasse nesse ritmo, quanto iria se perder cada milhão, né, de dias. E também embaixo, aí, como no exercício da taxa de frequência, o H ou HT significa horas homens trabalhadas ou horas homens de exposição ao risco. Dada a forma, agora o que a gente faz? Um exemplo básico e simplório. Em uma indústria aconteceram 5 acidentes no mês, sendo que resultou em 10 dias perdidos e 600 dias debitados, com os trabalhadores expostos a 20 mil horas ao risco. Qual é a taxa de gravidade? Dados. Reparem que aqui eu também tenho aí 6 mil dias debitados. Quando eu falo em 6 mil dias debitados, está relacionado com a tabelinha que tem lá na NBR 14280 também, que ela nos dá o quanto eu debito de dias nestas contas para calcular a gravidade quando existe um acidente mais grave, tipo assim, morte 6 mil dias, cidadão perdeu uma visão de um dos olhos, perdeu a visão dos 2 olhos, perdeu a audição de um dos ouvidos, perdeu a audição dos 2 ouvidos, perdeu um dedo, indicador, perdeu o outro dedo, perdeu 2 dedos, perdeu 3 dedos, perdeu o braço, perdeu a perna e aí por diante. Então, cada membro ou cada parte do corpo tem uma validade, um valor em dias para você fazer o cálculo de dias debitados. Mas para isso você tem que olhar lá na 14280, tá bom? A NBR ela é ligado à BNT, que por sua vez ela vende essas planilhas, essas normas,
Então, se alguém quiser, quem estuda em alguma universidade, alguma escola, como o Senac, por exemplo, você tem a opção de ir lá fazer a consulta prévia em muitas normas. E esta também está liberada lá para quem é estudante ou quem trabalha na instituição. Então, vamos lá. Dados o total de dias perdidos, dias debitados, horas homem de exposição ao risco, ou horas homens trabalhadas. Então, eu tenho 10 dias perdidos e 6.000 debitados. Então, vamos lá. Nossa taxa de gravidade. Está aí a fórmula da taxa de gravidade. Só para a gente nós não perdermos, o dp, então, ele está relacionado aos nossos dias perdidos e dias debitados, porque nessa conta eu tenho dias perdidos e dias debitados. Dia debitado está lá na NBR 14280, que a gente tem que consultar para ver, ou o pessoal costuma pegar recortes da internet, mas está lá na NBR 14280. O ideal é sempre procurar as fontes confiáveis, para a gente não se perder, tá bom? E os horas homens trabalhadas está relacionado com a exposição do risco, tá bom? Então, lá do outro lado, na outro slide, a gente viu lá os dados para esses cálculos. Então, vamos lá, só para a gente não se perder. Então, está aqui, dias perdidos é igual ao 10 mais 6.000 vezes 1 milhão, divide por quê? Por 20.000, que é a quantidade de horas homens trabalhados. Para a gente não se perder, vamos circular em azul aqui, ó. Está em azul aqui para a gente não se perder. Tá bom? A gente continua a conta. Então, a taxa de gravidade é igual a 6.010 vezes 1 milhão de horas. E continuamos a conta. Então, eu tenho lá 6 milhões e 10 dividido por 20.000. Que seria, no caso, então, eu teria um resultado de taxa de gravidade de apenas 300.500. Agora, essa taxa de gravidade está boa, gente? Será que está? Está absurda, na verdade. Então, vamos ver lá. Então, comparando aí agora com a nossa tabela, a nossa taxa de gravidade que a gente obteve no slide anterior, com essa tabela da OIT, a gente vê que a nossa taxa de gravidade 200.000, mais de 200.000 aí, está péssima, está horrível, né? Acima de 2.000 é péssima, mas nós estamos com 200.000. Nós estamos com 100 vezes mais esse valor aí. Então está muito ruim. Taxa de gravidade está muito... a taxa de gravidade está lá até 500, é muito boa. A gente tem que imaginar que para a gente conseguir zerar a taxa de gravidade, a gente precisa de trabalhar com 0 acidentes, sempre. A gente vai fazer uma pausa também para a gente dar uma olhada nessas questões comparativas aí. Outro exercício aí, ó. Uma empresa com 500 empregados registrou 8 acidentes de trabalho típicos em determinado mês. Levando-se em conta que a jornada de trabalho mensal é de 20 horas, qual a taxa de gravidade? Então, aí tem os dados, ó. Cálculo dos dias perdidos. Eu tive 3 acidentes com 3 dias, 2 acidentes com 30 dias perdidos, 1 com 5 dias perdidos, 2 com 12 dias perdidos. Então, o total de dias perdidos. 3 vezes 3, mais 2 vezes 30, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 12, que no total dá 98 dias perdidos. Olha bem, 98 dias perdidos. Total de empregados, 500. Trabalho mensal de 200 horas por trabalhador. Então, tá lá, total de horas homens trabalhadas, 500 vezes 200, que no caso aí me dará uma quantia aí de 100.000 horas trabalhadas. Então, eu já tenho os dados, a gente vai fazer a conta. Então, a conta ela ficaria assim. Então, ali eu tenho a fórmula novamente. Nós não vamos ficar prendendo na fórmula, mas só eu vou riscar para vocês entenderem a substituição. Então, eu tenho 98 dias perdidos. Está aqui o danadinho. E também tenho a quantidade de horas, que é 100.000 horas de exposição ao risco ou trabalhado. Então, está aqui o horas de exposição ao risco. Pronto, já fizemos as devidas substituições. E agora a gente vai fazer o quê? Iremos fazer a conta. Então, eu tenho 98 vezes 1 milhão. Eu fiquei com 98 milhões dividido por 100.000. Que minha taxa de gravidade, nesse caso, 980. Essa taxa de gravidade, será que ela está boa? A gente sempre se pergunta. Então, vamos fazer uma comparação. Comparação com a tabela OIT. Né? Ela fala que está lá 280, então ela está boa. Mas lembrando que é aquela mesma situação.
Se eu zerar a frequência, se eu zerar os acidentes, eu zero a gravidade também. Então eu não tenho como por onde correr. Porém, existe uma situação que é muito pior ainda. Muitas das vezes eu tenho muito pouco acidente, ou por exemplo, imagine que uma empresa pode ter 2 acidentes no mês, ou e a taxa de frequência em teoria seria muito boa, porém a taxa de gravidade ela poderia ser elevadíssima, mediante a quantidade de dias que esse cidadão ficou afastado. De repente pode ser uma morte, pode ser uma perda de membro. Então é muito ruim. Então a gente tem que ter atenção. Taxa de frequência boa não quer dizer que a minha taxa de gravidade vai ser boa também. Elas podem não andar juntas aí. Então, concluindo para vocês aí a nossa aulinha de hoje. A aula foi tranquila, para você tranquila. Nós tivemos aí as nossas taxa de frequência e taxa de gravidade. Só lembrando que a OIT ela também inclui também aí os acidentes sem afastamentos, mas neste caso a fórmula da taxa de frequência sem afastamento, taxa de frequência seria você fazer os acidentes com afastamento mais os acidentes sem afastamento vezes 1 milhão e dividido por horas homens trabalhadas. Aí eu estou falando de taxa de frequência com os acidentes sem afastamento, tá bom? Mas ficamos naquela situação que a gente passou, porque é o que a gente utiliza mais aqui. No preenchimento dos quadros lá da NR4 é muito tranquilo. O que você vai fazer de diferente é apenas as contas para você colocar o seu índice de gravidade, ou a taxa de gravidade e a taxa de frequência. Tudo bem, pessoal? Então, reporte-se que mais importante do que comparar os dados da sua empresa com os parâmetros dados pela Organização Internacional do Trabalho ou qualquer outro desenvolvido é melhorar o desempenho de cada ciclo de avaliação. O dado estatístico deve ser representativo e expressivo da realidade. Lembre-se que a estatística é a arte de exprimir os números até que eles confessem a verdade que a pessoa quer enxergar. Então, qual que é a verdade que o seu gestor vai querer ouvir de você, vai querer ver de você? Um índice de acidentes a 0. Então, é isso que a gente tem que correr sempre. Prevenir os acidentes é tentar fazer de tudo para a gente zerar. A nossa meta é sempre acidente 0. Nunca se pergunta, o profissional de segurança do trabalho, prevencionista, nunca deve falar que, se eu for questionado, enquanto ele quer diminuir os acidentes de uma empresa que anualmente tem 20 acidentes, aí ele fala 5. Poxa, esse cara não serve para nós. Então, a nossa meta do prevencionista tem sempre que ser 0 acidentes, tá bom? Então, eu fico por aqui. Obrigado a todos vocês que me acompanharam aí nesta aula de hoje. Fico à vontade, pode fazer perguntas aí através do nosso, aí nos comentários, adicione seu comentário, dê as críticas também, né? Então ali, dê o seu like se você gostou, inscreva-se no canal, dê o like e ative o sininho para receber as notificações. Se quiser fazer um comentário, faça, estou à disposição. Pessoal, fico por aqui, um abraço e até a próxima.